Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero apresentar para vocês mais uma modelagem que temos disponível à pronta entrega lá no nosso grupo do WhatsApp, tá ok? Estes moldes se referem ao jaleco feminino com gola padre. É uma peça bem acinturada, como vocês podem observar. Tanto a parte das costas quanto a parte da frente, elas é dividida em duas partes, tá? Aí temos aqui já, olha só, você fecha aqui as duas partes das costas, aquele espaço ali no meio é a pence, tá? Que já vai deixar o seu jaleco bem acinturado. Então aqui, essa aqui são as duas partes das costas, aqui é as duas partes da frente. Aí temos o que aqui? Punho. As golas, elas vão separadas por tamanhos, tá? PMG e GG. Aí temos aqui o bolso e o detalhezinho ali para colocar no bolso. Ali é a manga. Eu quero aproveitar esse vídeo, pessoal, para cortar uma peça juntamente com vocês. Assim eu já esclareço qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de trabalhar com os moldes graduados, tá ok? Eu já tenho alguns jalecos ali, ó, que estão prontos, tá? E eu vou cortar mais um aqui para fazer juntamente com vocês. Nossos moldes são graduados, é um único molde para cada parte da modelagem, tá ok? Porém, ele vai lá com as marcações, olha aqui, por exemplo, no ombro aqui, ó, P, M, G e GG. E em cada marcação dessa, tem uns furinhos. Aí esses furinhos é para você escolher o tamanho da peça a qual você quer fazer e marcar em cada furinho desse, tá? Aí no molde está escrito ali, por exemplo, essa aqui é a parte das costas 2, lateral. Por quê? Porque a costa é dividida em duas partes e esta parte é a que fica na lateral. A outra parte das costas é essa daqui, ó. Ela tá escrito costas 1, centro, porque ela fica no meio das costas. E outra coisa que tem em todos os moldes, cortar duas vezes ou cortar uma vez. Geralmente está escrito cortar duas vezes, significa que você tem que colocar duas camadas de tecido. Você vai colocar o seu tecido aí direito com direito ou avesso com avesso. O importante é que você coloque duas camadas de tecido no momento de cortar cada peça dessa, tá? Cada molde desse, porque assim você já tem o lado direito e esquerdo da sua peça, tá? Então, nossos moldes são bem marcadinhos, marcamos aqui o fio do tecido. O fio do tecido significa o sentido que você deve levar o seu tecido no momento de cortar. Tecidos que geralmente nós utilizamos para fabricar os jalecos é o Oxford, este aqui, e esse jaleco que já está pronto a gente fez no gabardine. Olha a diferença no tom. Os dois são brancos, porém o gabardine é um branco mais azuladinho, olha só. E o Oxford mais amarelado. Aí vocês vão me perguntar, Nicélia, qual que é o mais indicado? Com certeza é o gabardine, porque ele não esquenta tanto quanto o Oxford, tá ok? Mas tem uma coisa, o Oxford ele é bem mais barato que o gabardine. Então, vale a pena aí você pesquisar na sua cidade e ver qual dos dois tecidos compensa mais para você fazer o jaleco. Aí eu tenho aqui um tricoline que eu vou utilizar para fazer um contraste nesse jaleco. No tricoline, nós vamos cortar a gola, vamos cortar os punhos. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Esta manga, vocês podem fazer ela com punho, aqui embaixo, ou no momento de cortar, você pode aumentar aqui 4 centímetros e fazer a barra. Simples, tá? O mesmo vocês podem fazer aqui com o bolso. Deixa eu pegar aqui o revelzinho de acabamento do bolso. O bolso aqui na parte de cima, vocês podem fazer ele com uma barrinha de 2 centímetros, ou cortar um acabamento em outro tecido, né, para fazer o contraste, que é o que nós vamos fazer. Então, no tricoline, nós vamos cortar a gola, o punho e esse detalhezinho do bolso. As outras partes, nós vamos cortar todas no Oxford.
Dobrei o tecido aqui ao meio, olha só, aqui tá a orelha do tecido, tá? Então dobrei auréola com auréola e posicionei os moldes aqui para vocês verem mais ou menos como que a gente vai cortar no tecido. Primeiramente, vocês vão utilizar uma caneta, tá, pessoal, para fazer as marcações nos furinhos. Depois, você utiliza o giz para ligar os pontos que você fez no tecido. Aí aqui é bem facinho, ó, vou posicionar o molde aqui, vou chegar ele bem aqui próximo a dobra do tecido, porque assim eu ganho mais espaço para lá. Eu vou cortar aqui no tamanho P. Aí vou marcar aqui, ó, em todos os risquinhos, em todos os furinhos, ó, que se refere ao tamanho P. Aí venho aqui, vou marcar aqui a barra, olha só. Aí deixa eu remover o molde para vocês verem. Olha, ficou os pontinhos no tecido. Aí eu vou vir aqui com auxílio do próprio molde e vamos ligar os pontos feitos sobre o tecido. Aqui eu marquei a cava, então eu vou posicionar a cava aqui, ó, de ponto a ponto e vim com giz. Olha que simples. No momento de cortar, não precisa deixar margem de costura, porque os moldes já estão com margem de costura, tá? Então, você pode cortar exatamente no tamanho do molde. Esta modelagem, ela tá com a margem de costura de meio centímetro, tá? Então, quando você for costurar ali na máquina reta ou na máquina overlock, é meio centímetro de costura para todas as uniões. Olha que simples, já vou traçar aqui a lateral. E aqui certinho, agora eu vou traçar essa parte aqui. Curva. Olha que simples, pessoal. O molde, ele é no papel bem firme, tá? Papel craft de gramatura 300. Então, facilita muito o seu serviço. Sem falar que se você cuidar dos seus moldes, você vai ter moldes aí por um bom tempo. Deixa eu vir aqui agora desse lado, falta só a barra. Aí, quando você retira o molde, olha só, tá totalmente riscado. Eu vou fazer isso com todos os outros moldes, tá? Depois é só recortar. O tecido Oxford, ele veio com 1,60 de largura. Então, eu dobrei ao meio e nesta largura eu consegui cortar todas as partes das costas e todas as partes da frente. Caso você estiver cortando apenas uma peça, é interessante que você coloque alguns alfinetes no tecido para que ele não escorregue. Se você estiver cortando várias peças de uma única vez, não há necessidade, porque o tecido ele vai se acomodar um sobre o outro. 1,80 m é suficiente para fazer um jaleco, desde que o seu tecido seja largo. O tecido tem que ter, no mínimo, 1,60 m de largura.
No próximo vídeo, nós vamos fazer a costura desta peça para vocês verem qual é o resultado da peça pronta. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês. Tchau!